Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu cuidado, por Tua bênção, por Tua direção. Já temos ouvido a Tua voz falando ao nosso coração através dos louvores, também através do momento de adoração com os dízimos e as ofertas. Desde o primeiro momento que entramos neste lugar, temos a oportunidade, a possibilidade de ouvir a Tua voz. E que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração também através da Tua palavra. Desejamos ouvi-lo, mas muito mais do que ouvir-te, queremos ser transformados nesta manhã. E pedimos a Tua bênção. E oramos em nome de Jesus. Amém. Você está na comunidade Adventistas Life, seja muito bem-vindo a este culto de adoração ao nosso Deus, a você que pôde vir presencialmente nesta manhã e a você que nos acompanha também pela internet, de onde você estiver, que Deus o abençoe de forma muito especial neste momento. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na vida da minha família e na vida desta igreja também. Menciono a alegria de encontrar nessa manhã meu pastor Moisés Moacir. Bem-vindo, pastor. Nosso líder da Igreja Adventista aqui para os estados de Bahia e Sergipe, acompanhado da irmã Rosário. Bem-vinda, querida. E da Tayane, é isso? Lembrei, né? A Tayane. Sejam bem-vindos a esta igreja. O pastor Moisés teve o privilégio, não sei se de conhecer, mas nós tivemos o privilégio de ouvi-lo falar aqui a primeira vez, alguns meses atrás, e foi realmente uma bênção. Amigos, abra, se você puder, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 28 até o verso 30. Eu leio assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem alguém cansado aqui? Sobrecarregado? A mensagem é essa. Cristo quer aliviar seu fardo. Amém? Se você chegou cansado, sobrecarregado, Cristo quer e te convida para que você venha, para que Ele possa aliviar os seus fardos. Simples assim. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, ou quem sabe nos assistindo pela primeira vez, a mensagem é sempre mais simples do que vocês imaginam. Cristo quer nos dar descanso. E se você pensar assim, descanso por descanso, na minha casa eu tenho uma cama maravilhosa, uma king size, que me proporciona excelentes horas de descanso. Ou quem sabe, aquele teu sofá retrátil, caríssimo, que você comprou, que você chega e deita e ele te oferece algum tipo de descanso, né? Ou quem sabe aquele soninho no tapete da sala, onde você cochila, ou quem sabe na rede. Tudo isso pode te dar descanso, pode ou não pode? Pode. Aliás, é muito bom, por sinal. Só que, quando Cristo diz isso, Ele não está se referindo a esse tipo de descanso. Ele está se referindo a um tipo de descanso da alma. É um descanso dentro de uma visão integral do ser humano, holística.
Não um descanso apenas físico, mas um descanso completo, em plenitude. É algo mais parecido com paz. Até porque se você não tiver paz e se deitar na sua cama maravilhosa ou no seu sofá maravilhoso, sem paz você não vai descansar. Aqueles elementos podem até possuir os atributos necessários para te fazer dormir, descansar, repousar, mas sem paz não há descanso. Por isso que o convite é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa expressão aliviarei, que aparece aqui, é anapausis, da língua grega, que significa literalmente interromper, pausar, cessar. Você sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente na sua língua grega, e o Antigo Testamento na língua hebraica, uma pequena parte ali na língua aramaica. Mas a versão grega do Antigo Testamento, conhecida como a Septuaginta, essa versão, ela utiliza essa expressão aqui sempre em relação, ou quase sempre em relação ao sábado. O sábado como dia do descanso, o sábado como dia da pausa, o sábado como aquele dia onde interrompemos a nossa atividade para, de fato, encontrar uma paz. É esse tipo de paz, de pausa, de descanso, de alívio que Cristo está querendo proporcionar a nós aqui. Um tipo de bem-estar dinâmico, completo. E é curioso que, se nós ampliarmos um pouquinho mais essa perspectiva, a gente vai perceber que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define, não é? Ou definiu saúde, por muito tempo, não apenas como ausência de doenças, mas como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social. Então, o que é saúde? Saúde é quando eu tenho esse estado completo, né? Hoje já se entende que existe uma dimensão a mais na esfera do ser humano, que é a dimensão espiritual. É por esse motivo que já se compreende que o ser humano é um ser não apenas biopsicossocial, mas também espiritual. Seriam 4 dimensões aí do ser humano que precisam ser trabalhadas ou estar, de alguma forma, equilibradas para o bem-estar proposto ou entendido como saúde. Os aspectos a serem avaliados, então, são físicos, obviamente, sociais, aspectos emocionais, né, e aspectos espirituais. Para muitas pessoas esse é um ideal inatingível. Afinal de contas, quem poderia dizer aqui: eu estou bem espiritualmente, eu estou bem fisicamente, eu estou bem socialmente, eu estou bem emocionalmente? Alguém consegue declarar que as 4 barrinhas das dimensões do ser humano estão plenamente preenchidas? Alguém poderia dizer? Eu acredito que não. Não é essa a realidade nossa aqui. Esse é um ideal para muitas pessoas inatingível. Quais são as demandas que nós temos principais nessas dimensões do ser humano? É fácil de identificar. Em primeiro lugar, a palavra que vai nos ajudar a definir essa condição dentro dessas dimensões é a palavra pecado. Por quê? O pecado, ele afeta diretamente todas as dimensões da vida do ser humano. Porque o pecado, ele não é ou não deve ser entendido como um ato, mas deve ser entendido como uma condição. Nós somos pecadores. Então o pecado, por conta disso, ele nos afasta de Deus, que é a fonte da nossa vida. Deus é a fonte da vida e eu sou um pecador, então automaticamente eu estou desconectado de Deus. E quando o ser humano se desconecta de Deus, ele passa a apresentar deficiências que antes ele não possuía. É como um ventilador que quer funcionar longe da tomada. É como um celular que quer ou precisa recarregar sem um adaptador, sem uma fonte de energia. É como uma pilha alcalina que, ao terminar a sua função, não pode mais promover energia. Embora tenha um ou outro aí que ainda pega aquela pilha e coloque dentro do congelador, achando que vai dar mais uma carguinha, né? Mas não vai. O que ele está falando? Você tem que, no mínimo, ser ou ter sido pobre para saber do que eu estou falando, viu? Pilha no congelador. Se você não sabe o que é isso, com a entrada do pecado no mundo, nós nos desconectamos da fonte de energia. E sabe o que isso acontece?
Como é que isso ocorre? Nós estamos distantes de Deus. E por conta disso é muito difícil harmonizar vida social, emocional, espiritual. Na dimensão biológica, as doenças físicas que tanto nos atormentam. Alguns argumentam sobre a existência de mais de 8.000 doenças catalogadas no mundo. A OMS é mais detalhista, de acordo com o CID, Controle Internacional de Doenças, cerca de 55.000 códigos únicos para lesões, doenças, causas de morte, Quantos aqui já perderam alguém por conta de uma doença? Muitas, todos nós, possivelmente. Questões cardíacas, quem sabe outros tipos de comorbidades, Lutar com a doença é sempre muito difícil. Esse é o nosso limite biológico. Não tem como fugir disso. Mas tem também o nosso limite, a nossa dimensão psíquica, Uma escritora cristã conhecida, muito dos adventistas do sétimo dia, principalmente, chamada Ellen White, com a inspiração divina, inspirada por Deus, ela em seus escritos faz uma clara relação entre as doenças que possuímos e a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro também é. Nesse caso, ela chega a dizer que de 10 doenças, 9 são, ou têm a sua causa, a sua raiz na mente. São os traumas que nós vivemos aí ao longo da vida, A dimensão emocional do ser humano, hoje é a principal causa de doenças no tempo em que nós estamos vivendo. Há uma escritora americana, faleceu em 2017, chamada Louise Hay. Ela foi uma das maiores referências sobre doenças e suas causas emocionais. Após ela se curar de um câncer sem a ajuda da medicina convencional, ela criou um método chamado assim, você pode curar sua vida. Ela, obviamente, entrou dentro da categoria da autoajuda, conhecida como uma das precursoras também desse gênero, E ela diz que toda a ideia de enfermidade ela é um reflexo de um padrão de comportamento. Se você pegar os escritos, tudo que ela publicou, os artigos, o que ela escreveu, você vai encontrar essa direção. Segundo Louise, ela diz que as principais causas de doenças emocionais são, assim, alergias. Por exemplo, pessoas que têm muitas alergias, elas aparecem mais naquelas pessoas que estão sempre nervosas, irritadas, com as atitudes das outras pessoas. Elas são mais propensas a esse tipo de coisa, Inclusive, ela diz, se você tiver muita alergia, seja mais calmo. Procure ser mais calmo que você vai melhorar. Anemia, está relacionada com a falta de confiança em si mesmo. Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo, agitadas, para aqui, para lá, gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Ela menciona artrite associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a desenvolver esse tipo de doença. Asma, ela relaciona a um complexo de culpa. O câncer, também ela relaciona a ressentimentos profundos. Obesidade, questão de insegurança, uma série de outras questões. É claro que aqui temos muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde, talvez você nesse momento esteja se coçando, falando assim, mas isso não é científico. Não é científico. Mas, de alguma forma, há valor nisso daqui, a partir do momento que você pega textos bíblicos, como o próprio Salomão escreveu em Provérbios, que o coração alegre é um bom remédio, mas, em contrapartida, ele também menciona que o espírito abatido ele faz secar aí envolve ressentimento, um coração magoado, um coração que não está tratado, uma mente que não está tratada, ela reflete, obviamente, no nosso corpo, na nossa vida. Isso é bíblico. Então, a Louise pode não ter utilizado a ciência aqui para justificar as suas doenças, mas é uma escritora e publicou seus livros e, independentemente se há valor ou não científico aqui, nós podemos atribuir, sim, que há um nível maior ou menor, há algum tipo de paralelo aqui entre essas enfermidades. Na dimensão social não precisaríamos gastar tanto tempo, mas é claro que todos nós precisamos de relacionamentos, e nesse papel a igreja ela assume uma função muito importante.
A igreja, ela também nos ajuda a desenvolver esse tipo de relacionamentos. As dificuldades nessa questão do relacionamento, para algumas pessoas, elas são maiores. Talvez pessoas mais tímidas, pessoas que não têm muita abertura, não é? E aqui nós encontramos pessoas de todos os tipos. Eu mesmo sou uma pessoa tímida, muito tímida. E algumas pessoas acham que não, porque me veem sempre falando aqui à frente. Mas eu sou muito tímido, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de me relacionar com pessoas que eu não conheço, mas eu tenho tentado trabalhar isso no meu coração. E por conta disso há uma barreira, há um limite nessa dimensão minha, né? E obviamente eu não consigo conhecer todos vocês, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa lutar para vencer essas barreiras na questão social. E o que dizer então da questão espiritual? O equilíbrio nas questões espirituais. Veja, a espiritualidade, ela é um elemento constitutivo da natureza humana. Todos temos o nosso nível de espiritualidade. Um ateu tem a espiritualidade dele, assim como um cristão tem a espiritualidade dele. Porque a espiritualidade, ela não está diretamente relacionada à religiosidade. É outra categoria, é outra direção. Então, a espiritualidade é algo nosso, é do ser humano. Só que tem um detalhe importante aqui. Uma espiritualidade saudável jamais vai desconsiderar a sua e a minha humanidade. Uma espiritualidade saudável jamais vai desconsiderar a nossa humanidade. E eu vou explicar isso para vocês, citando 2 exemplos bem conhecidos. Primeiro, Moisés, um dos maiores líderes, se não o maior, da história do povo de Deus. Claro que isso está diretamente relacionado, né, essa qualidade dele, a missão que ele recebeu de Deus, de ser o libertador do povo. Você conhece, ou não, talvez um pouco da história do povo que estava escravizado, e Moisés é o elemento que Deus escolhe para poder resgatar o povo do Egito e levar até uma terra, a terra de Canaã. E ali ele lidera, então, milhares do povo para a terra de Canaã. É impossível de saber quantas pessoas Moisés tirou ali naquele êxodo. Difícil saber, né? Em Êxodo 12, 37, em referência a essa grande peregrinação, a gente lê que 600 mil homens saíram, isso sem contar mulheres e crianças. Se a gente pegar essa informação, somaria ali com segurança mais de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas, né, nesse êxodo. Mas alguns comentaristas têm tido dificuldade com esse número aqui. Eles dizem, como é que tantas pessoas, com seus milhares de animais, conseguiriam, por exemplo, passar pelos vales estreitos da península do Sinai? Isso sem pensar numa área de camping. Como é que você encontraria uma área de camping para milhões de pessoas? Quem é desbravador aqui, ou foi desbravador, ou os desbravadores do clube, cadê os desbravadores do Grandes Nações aqui na nossa igreja? Cadê? Todo você, aí ó, várias mãos aqui, ó, lá em cima vários, né? Quem é da diretoria sabe a dificuldade que é de conseguir, nós temos um clube grande, um lugar com uma área de camping adequada para acomodar todos os nossos desbravadores. Imagina milhões de pessoas. Então isso causa algum tipo de incômodo na mente de alguns intérpretes aí. Alguns citam evidências bíblicas de que Israel não era uma nação tão grande assim. Aliás, era um povo até pequeno e fraco. Um ano após a saída do Egito, dificilmente eles teriam como ocupar uma terra, como a terra de Canaã. Outros explicam que os números, no original hebraico, eram um tanto quanto confusos. Então, quando a gente lê aqui 100 e 1.000, quando esses dois números aparecem juntos, tanto o número 100 quanto o número de 1.000, será que eles devem ser entendidos como 100 vezes 1.000, ou seja, 100 mil? Ou será que eles devem ser entendidos como 100 mais 1.000? No caso, 1.100. Há uma diferença significativa aqui. Ou a gente fala de 100 mil, ou a gente fala de 1.100. Uma outra questão é a própria tradução da palavra Elef, traduzida como 1.000. Até porque essa palavra ela pode ser traduzida como família ou clã. Inclusive, no livro de Juízes e no livro de Samuel, essa palavra Elef, traduzida como 1.000 aqui, ela é traduzida como família. Então, nesse caso, não seriam 600 mil pessoas, mas 600 famílias. O fato era muita gente. Só para que você acalme um pouquinho o seu coração também.
mencionando sobre isso, novamente cito Ellen White. E ela, inspirada por Deus, menciona milhões de pessoas. Só para você entender, era muita gente. Veja, independentemente se eram 600 mil ou mais, ou milhões, ou 60 mil, ou 600 famílias, era muita gente para Moisés dar conta. Muita gente. Como é que ele ia fazer? O que acontece então quando Moisés se depara com esse cenário? Mesmo se fossem 600 famílias, né? Já daria para entender as crises do grande líder Moisés. Aqui na Life, nesta igreja, eu cheguei aqui em 2021. Foi isso mesmo? Já tem isso tudo? 2021. E nós tínhamos aqui 434 membros registrados no papel. 2 anos e meio depois, nós estamos com 630 membros. Amém? Isso se deve, obviamente, a questões de transferências, de pessoas que vêm de outros lugares e se acomodam aqui, vêm trabalhar aqui, vêm congregar aqui, mas também se deve, em grande parte, ao número de pessoas que entram aqui, são batizadas aqui e são recebidas como membros da igreja aqui. Em 2 anos e meio, nós tivemos um crescimento de mais de 300%. Não dá para conhecer todo mundo. Eu estou falando de uma realidade de uma congregação. Agora pense na visão de Moisés. Outro dia eu estava almoçando na casa de algumas pessoas aqui dessa igreja. Aliás, gente, me chamem para almoçar. Não sei porquê, só um parênteses aqui. Fecha. Almoçava eu na casa de algumas famílias aqui da igreja, estavam algumas pessoas juntas, e alguém chegou e falou assim: pastor, preciso te apresentar uma pessoa. Eu estava tão cansado. Eu mesmo falei, não, eu falei assim, não quero conhecer, não. Me apresenta mais ninguém. Porque os que eu tenho que conhecer, eu já não estou conhecendo. Estou dando conta dos que eu conheço, quanto mais de quem... Não está dando. Então, como é que funciona numa dinâmica como essa? Estou falando de uma igreja pequena. Uma igreja pequena. Se você for analisar, a nossa igreja, embora seja grande, é uma igreja pequena em comparação a muitas igrejas. Como é que funciona isso aí? Se você não divide isso aqui, não funciona. Não funciona. Né? Mas é assunto para outro dia. Mas você sabe que se não dividir, não funciona. Aliás, foi essa a alternativa que o sogro de Moisés deu a ele. Por quê? Porque na cabeça de Moisés, olha o que estava acontecendo. Vá comigo ao livro de Números, capítulo 11. Olha o que isso estava gerando na cabeça de Moisés. Números, capítulo 11. Leia comigo aqui os versos 14 e 15. Diz assim, olha o que Moisés está falando aqui. Números 11, 14 e 15. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Uau! Vocês estão vendo o que Moisés está falando aqui? Senhor, não está dando para mim não. Se for para continuar desse jeito, então me mata de uma vez. Que ousadia! Já pensaram nisso? Essa ousadia é gerada pelo tamanho do desespero que ele tem ao encontrar aquela multidão e ao perceber, eu não dou conta. Se esse povo está com fome, tem comida, eles reclamam. Deus manda comida, eles reclamam. Estão com sede, manda água, reclama o tempo todo. Ora está aqui, quer voltar, ora está lá, quer sair, reclama. Eu não dou conta de tanta gente reclamando. Moisés está desesperado, Moisés está adoecendo, Moisés está chegando no limite dele. E o limite dele é virar para Deus e falar, se for para permanecer assim, mata-me. Acaba com isso. Porque eu não quero continuar vivendo nessa miséria. Eu estou esgotado. Talvez Moisés tenha dito para Deus assim, esse nem era um problema meu. Eu nem pedi para estar aqui, foi o Senhor que me chamou. Aliás, eu dei até algumas desculpas para não vir. E o Senhor insistiu para que eu viesse, eu estou aqui, eu fiz, mas se for para permanecer assim, acaba com isso. Mas é óbvio que você sabe qual foi a solução. A solução foi dividir. A solução foi, então coloque grupos menores. Já que você não dá conta, e de fato é impossível que alguém dê conta de pastorear todas essas pessoas, então divida essas pessoas em grupos menores. Porque assim você vai ter condições. Assim você vai ter condições de dar assistência, de pastorear, de cuidar. Você que chegou aqui nessa igreja hoje, talvez não entenda muito esse conceito.
Talvez você veja aí nos bancos da igreja, tem algumas coisas escritas assim, ó, CL. Essa CL aí são pequenas porções dessa grande igreja aqui. Essas CLs, elas estão espalhadas pela igreja, tanto aqui quanto lá em cima, para poder cuidar de você. Se você é visitado, se você recebe uma oração, se você é acompanhado por uma CL, você está sendo pastoreado pelo pastor da igreja que não tem condição de ir na casa de todos vocês. Você vai ser acompanhado num momento de dificuldade, de enfermidade, você vai ser acompanhado quando precisar de algum auxílio, você vai ser discipulado, você vai aprender. Isso é só assim que funciona. Se não for assim, não vai funcionar. Moisés estava esgotado. Ele não sabia mais para onde ir. Eu não estou falando isso porque eu tenho um líder que é apaixonado por isso não, viu? Está aqui no meu esboço, viu, pastor? Eu nem sabia que o senhor ia estar aqui hoje. Só para constar, já estava aqui, ó. Até porque se eu não tiver isso aqui, minha cabeça não vai funcionar. Sabe esse vinde a mim, você que está cansado? Esse cansado sou eu. Cansado como, pastor? Cansado. Talvez eu esteja cansado como vocês estão. No sábado passado eu estava aqui, à tarde eu estava aqui, à noite recebi uma notícia que minha avó havia caído. Aliás, eu já sabia que ela tinha caído, né? Fraturado o fêmur e o úmero. Mas estava internada em estado muito grave. Minha mãe adoece por conta disso. Eu aqui, eles lá no Rio de Janeiro. Como é que faz? Assim, amor, eu tenho que ir. Mas como é que a gente vai pagar uma passagem para ir assim, em cima da hora? O cartão está aí, né? Eu não vou dar para minha avó. Aí você mas é vó. Ah, avó e vó. E sim, eu sou menino criado por vó. Avó e vó. Porque às vezes você pensa, avó é distante. Se fosse pai ou mãe, não é aquela coisa. Vó. Minha avó. Eu vou lá. Compra essa passagem, dá um jeito. Comprei domingo de manhã, eu fui para o Rio de Janeiro. Direto para o hospital. Cheguei e vi minha avó num estado ruim. Um hospital público, sem condições. Mas estava lá. A família estava lá. Assisti minha família. Orei, ungi minha avó. Precisei voltar. Ela segue lá. Só que antes de voltar, eu voltaria na quarta. Minha esposa também tem 2 avós, que moram em São Paulo. Mas são daqui da Bahia. E eles tinham que vir para cá, só que eles... Um já está com 91 anos, a outra está com 84, 85. Eles não viajam de avião em hipótese alguma. Eles morrem de medo. Já viajaram muito, mas hoje não viajam mais. Como é que traz eles de lá para cá? Só pode vir de carro. Mas, gente, não tem jeito, tem que trazer, eles estão doentes também. Precisam estar aqui perto da família. Vamos fazer o seguinte, eu tenho passagem para voltar quarta-feira para Salvador. Perde essa passagem. Eu vou pegar um ônibus aqui no Rio, viajo a noite toda para Engenheiro Coelho, onde é a casa deles, lá perto ao UNASP, Campus 2. Eu chego aí na quarta, 10 da manhã, a gente coloca as coisas dentro do carro, bota eles dentro do carro e viaja em 2 dias até Salvador. Eles aguentam? Não, vão ter que aguentar. Quarta-feira, 1 da tarde, nós saímos do UNASP, Campus 2. E eu não sei quantos quilômetros, mas perto de 2.000 quilômetros, dirigi para chegar ontem, meia-noite, aqui em Salvador. Sabe esse vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado? É para mim. Mas não é um cansaço físico de ter dirigido 2.000 quilômetros, é um cansaço emocional de saber que a minha avó segue internada, em estado gravíssimo. É saber que mesmo estando aqui, os avós continuarão aqui, também adoecerão. É um cansaço emocional de ainda continuar nas atividades, é um cansaço emocional de ainda ter que cuidar da família, é um cansaço emocional de cuidar da igreja. Só que aí você pensa assim, pastor, eu também estou vivendo isso aí. Você também vive, talvez a sua semana tenha sido pior do que a minha. Tenha sido mais cansativa do que a minha. E aí a vontade que você tem é falar assim, quer saber, eu vou jogar a toalha. Eu vou largar isso aqui. Só que não é assim que funciona. Quando eu vejo a vida de Moisés, Moisés era um homem de Deus? Claro, mas era homem. Se eu for olhar a vida de Elias, um grande profeta,
que enfrentou talvez o pior de todos os reis da história de Israel, um sujeito chamado Acabe, um sujeito que desafiava o Deus verdadeiro, um sujeito arrogante, um sujeito ambicioso, idólatra, totalmente ímpio. Elias desafia o rei Acabe, dá um show ali no meio de tudo que está acontecendo. Só que no dia seguinte Elias vai para um lugar, porque ele descobre que a esposa do Acabe, que não tinha nada com ele, a esposa dele falou assim: assim como você fez com Acabe, eu vou fazer com você. Você acabou com Acabe, eu vou acabar com você. É um trocadilho aí, né? Elias ouve isso e sabe o que faz? Ele faz isso aqui, ó. Vá comigo ao livro de 1 Reis. Capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Veja comigo os versos 1 até o verso 5. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, a esposa do Acabe, mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro até aqui. O que Elias pediu? A morte. Elias é o clássico exemplo do fósforo queimado. Ele acendeu o fósforo e deu um show diante dos profetas de Baal, mas o fósforo queimou e apagou. Agora Elias se vê sozinho, andando por um dia, sentando embaixo de uma árvore, com medo de Jezabel e por outros fatores, e pede: eu quero morrer. Ele diz: basta. Ele estava esgotado, ele não tinha mais nada para dar. Sabe o que é curioso? A Bíblia diz que ele se isolou, que ele se sentia extremamente cansado e sem forças, que ele deita e dorme, e ele quer morrer. Qualquer terapeuta, cristão ou não cristão, saberia exatamente dar o diagnóstico do que está acontecendo aqui. Qualquer um. No livro que minha esposa, que é psicóloga, tem lá em casa, e de vez em quando eu consulto, A Mente Vencendo o Humor, os autores Dennis Greenberger e Christine Padesky, eles apresentam um inventário de depressão trazendo 19 itens para avaliação em uma escala de 0 a 3. 19 itens. Elias, em um rápido esboço bíblico, consegue apresentar 13 dos 19 sintomas descritos pelos profissionais da mente. 13. Já pensou nisso? Um grande homem de Deus, um profeta maravilhoso, sim, um homem de Deus, mas um homem. Moisés, um grande homem de Deus, sim, um grande homem de Deus, mas um homem. Já sentiu isso? Já sentiu? Já falou para alguém? O conceito popular no universo cristão não nos permite passar por isso, né? Não, um cristão não pode passar por isso. Não, uma pessoa que tem fé em Deus não pode passar por isso. O crente não pode adoecer. O crente não pode desistir. O crente não vacila na fé. O crente acorda todo dia louvando a Deus. Louvado seja Deus. Ele vai dormir todo dia com alegria. Louvado seja Deus. O crente vive assim. O crente não pensa nessas coisas. Morrer? Conceito popular. O crente não pensa nisso. Moisés pensou. Homens e mulheres de Deus não pensam nisso. Elias pensou. Talvez você seja melhor do que Moisés ou Elias. E eu nem sei até que ponto, porque esses dois, a Bíblia diz claramente que nem na terra estão mais, estão no céu. Elias nem passou pela morte, uma carruagem veio e o levou. Moisés chegou a morrer, mas a Bíblia diz que ele foi ressuscitado e foi para o céu. Você é melhor do que eles?
Você, super-homem, super-mulher, é melhor do que esses? Toda espiritualidade que não contempla você na sua humanidade é disfuncional. Toda espiritualidade que não contempla você na sua humanidade não funciona, não existe. Cuidado com as experiências espirituais que você encontra no YouTube. Muita gente hoje se sente pastoreada pelos populares do YouTube. Muita gente hoje se alimentando de mensagens, com todo respeito, vazias. São aqueles que não falham nunca, são aqueles que não desanimam, são os coaches do Evangelho, que vão sempre ficar assim, você pode, você consegue, você vence. Não, em Deus eu posso, em Deus eu consigo, em Deus eu venço. Só que essa mensagem não é popular, o popular é você consegue, tire dentro de si a sua força, a literatura da autoajuda. Às vezes só de curiosidade eu começo me esforço ali para ver algum material, né? Mas raramente consigo chegar ao fim. Me perdoe, são superficiais, são rasos. Mas materiais rasos e superficiais ainda conseguem atingir milhões e milhões de pessoas. O que Moisés, Elias e tantos outros têm em comum? Eles eram homens de Deus, mas eram homens. Se você for na minha sala pastoral, aqui em cima, no primeiro andar, aliás, eu te convido para a gente bater um papo, orar junto. Você vai ver provavelmente um livro como esse, não é esse, como esse. Wayne Cordeiro, Andando com um Tanque Vazio. Já me acompanha há alguns anos esse livro, é um livro antigo até. O autor, ele compartilha a experiência dele de chegar ao extremo da exaustão enquanto ele liderava uma igreja que crescia, uma das maiores igrejas em crescimento dos Estados Unidos. Ele traz alguns pensamentos bem interessantes, um deles é, nós não nos esquecemos que somos cristãos. Nos esquecemos que somos humanos. Nós não nos esquecemos que somos cristãos, mas que somos humanos. E como humanos que somos, avaliamos a vida com base no bom e no ruim. O que é a vida boa? A vida boa é um casamento que durou 60 anos, é uma vida boa. Vida ruim, divorciou, vida ruim. Vida boa é ter saúde, plena, disposição, vida boa. Vida ruim, está doente no hospital, vida ruim. A gente avalia assim, vida boa, vida ruim. Só que na Bíblia não tem esse conceito. A Bíblia não avalia a vida boa e a vida ruim dessa forma. Pegue Jesus. Se formos avaliar dessa forma, a vida de Jesus foi terrível. Pobre, andava com má companhia, tinha um monte de traidor do seu lado, morreu crucificado. Vida boa? Vida ruim. O apóstolo Paulo, toda cidade que ia pregar o evangelho era apedrejado, expulso. Viajou 3 vezes de navio, 3 vezes naufragou, ainda bem que não tinha avião naquela época. Foi picado por cobra. Vida boa ou vida ruim? Vida terrível? Eu estou falando de Paulo, estou falando de Jesus, como é que é isso? Não se avalia a vida boa dessa forma. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida que Jesus fala, não é essa vida nossa aqui, não, essa vidazinha medíocre. Essa vida é Zoe. Zoe. Zoe é vida plena, vida abundante. Essa vida a gente perdeu quando os nossos pais pecaram lá atrás. E Jesus veio para restaurar essa Zoe que foi perdida. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar frequentando hospitais. Nós vamos continuar sofrendo acidentes. Nós vamos continuar adoecendo da mente, do corpo. Nós vamos continuar chorando, nos machucando, porque essa é a vida medíocre que nós temos nesse mundo. Mas Jesus veio para nos dar vida em abundância, vida plena. Vida plena. Porque Deus não nos olha por dimensões separadas. Ele nos olha como um todo, um ser humano integral, que foi originalmente criado à imagem e semelhança dele, e em breve ele retornará para restaurar essa imagem e semelhança que foi perdida. Até lá é luta. Até lá é luta. Amigo, eu não sei se alguém veio aqui hoje cansado, sobrecarregado. Talvez tenham maridos aqui cansados, esposas sobrecarregadas. Talvez tenham jovens, adolescentes, pensando em jogar a toalha em relação à fé, pensando em abandonar a igreja, pensando em abandonar a Deus, por conta de uma frustração, por conta de uma doença, por conta de uma não realização. Eu não sei, são muitas pessoas. Eu não sei qual é a sua exata condição nesse momento,
Mas o convite de Cristo não se restringe àqueles que são crentes, àqueles que são adventistas, àqueles que são católicos, àqueles que são espíritas, não. O convite é para todos, todos. Todos, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa é: eu vos aliviarei. Talvez hoje seja o dia de você fazer uma oração a Deus. Uma oração sincera. Uma oração genuína. Uma oração que brote do fundo da alma, do coração e diga: Senhor, eu quero te pedir. Entra na minha vida, no meu coração. Me ajuda a consertar aquilo que está quebrado em mim. Me ajuda a restaurar a tua imagem em mim. Eu não estou bem emocionalmente. Eu não estou bem fisicamente. Eu não estou bem espiritualmente. Eu tenho fracassado no estudo da palavra. Eu tenho fracassado nos momentos de oração. Não tenho mais ânimo de ir à igreja. Me ajuda, Senhor. Reavive isso em mim. Peça ao Senhor. Peça de todo o coração. E Ele vai te ouvir, porque Ele mesmo convidou: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Será que alguém poderia fazer uma oração do fundo da alma hoje para Deus e dizer: Senhor, me ajuda, me restaura? Nós vamos ouvir uma música, e enquanto essa música for cantada, é o momento de você orar, é o momento de você pedir, para que Deus venha morar, habitar no teu coração e transformá-lo naquilo que você mais necessita no dia de hoje. Se esse for o teu desejo, amigo, enquanto essa música for cantada e enquanto você faz a sua oração pessoal com Deus, você pode se levantar e pode dizer: Senhor, eu estou orando, eu preciso do Senhor na minha vida, me ajuda porque eu estou precisando. Esse é o momento. Ao final vamos juntos orar. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor.
se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas se peço para Deus te guardar, preciso te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Permite que Deus transforme teu viver. Amém? Se você chegou aqui hoje com a toalhinha na mão, para jogar, abandonar, porque é isso que significa, né? Jogar a toalha é desistir de algo, uma expressão. Joguei a toalha, desisti. Não desista, porque Cristo quer aliviar seu fardo. Não lembro de nada da mensagem de hoje, lembre-se: Cristo te chama para aliviar seu pesado fardo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela promessa maravilhosa de que o Senhor anda junto conosco, nos ajuda nesta caminhada onde muitas vezes levamos pesados fardos. Obrigado porque, apesar de sermos tão pequenos e pecadores, temos a plena convicção de que neste mundo tão grande nós jamais estamos sozinhos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Sabe com que tipos de pensamentos eles entraram nesta manhã, neste lugar, nesta igreja, nesta comunidade. Ou quem sabe que tipo de pensamento as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube neste momento ou em outro também estão. Que o Espírito Santo os visite neste momento. Que o Senhor restaure a alegria e a paz que somente o Senhor pode promover. Toma a vida de cada um em tuas mãos. Restaura aqueles relacionamentos que estão se rompendo. Restaura, Senhor, aquela fé que um dia foi viva, foi forte, mas hoje está fragilizada por algumas decepções ou por outras razões qualquer. Restaura, Senhor. Reanima, reaviva, para que saiamos daqui nesta manhã, tendo a plena convicção de que o Senhor trouxe um impacto à nossa vida e ao nosso coração. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.